viu? Vocês aí do YouTube, esquece de deixar o joinha, né? Se gostou. Não é assim que o pessoal fala? Se inscreva no canal, deixe o seu joinha. E deixe seu comentário aí também, viu? Você do YouTube, você que está aqui no Zoom, como que esse projeto te ajudou, né, a recuperar, restabelecer a saúde. Então vamos começar, em especial hoje, pessoal, nós vamos falar sobre como é importante, dentro da busca por saúde e qualidade de vida, equilibrar o peso, né? Talvez você está um pouco acima do peso, tenta fazer regime e não consegue, né? Talvez está o corpo travado, né? A mente cansada. E aí muitas vezes a gente acaba indo, né? Comendo um pouco mais, o metabolismo talvez não esteja funcionando tão bem, né? Então a gente precisa de um profissional que possa nos ajudar a perder peso de forma mais constante, no sentido assim de a gente conseguir alcançar os objetivos e não ficar naquele efeito sanfona, né? E nós estamos vendo aí nas palestras que é muito mais do que fechar a boca, como o pessoal mesmo fala, né? Muito mais do que isso, e nós temos aqui a Nil, que se dispôs a estar aqui conosco. Deixa eu primeiro colocar você como co-anfitriã, Nil, e agora eu vou colocar você como destaque aqui também. E nós temos o prazer de recebê-la, né? Não só pela primeira, nem pela segunda, mas pela terceira vez, e nesse tema, né? Eu achei muito interessante quando eu a conheci o projeto dela, porque muitas vezes a gente pensa que é mesmo, né? É só fechar a boca. Quantas vezes a gente escuta isso, né? Dentro da naturopatia, a gente fala muito sobre horário de alimentação, né? Sobre estilo de alimentação, mas eu pude aprender muito. Espero que você também aprenda bastante aqui com a Nil, que é muito mais do que fechar a boca, né? Então, por favor, seja muito bem-vinda mais uma vez e nos ajude, né? Como que nós podemos destravar o metabolismo mesmo com essa rotina pesada, apertada e difícil que a gente tem. Seja bem-vinda, viu? Maravilha, muito boa noite a todos. Quero já agradecer a presença de vocês, agradecer também a receptividade de sempre aqui nessa turma linda, Rômulo. É sempre gostoso a gente conseguir falar sobre emagrecimento dentro da realidade, porque a realidade é vida corrida, a gente não consegue parar a nossa vida para emagrecer, mas a gente entende também que isso é importante, então precisa aprender a encaixar as duas coisas. E hoje a gente vai falar sobre situações reais, vida real e emagrecimento real, acoplado a isso, aliado a isso, a como a gente vai conversar no final, uma água de qualidade, que água e emagrecimento tem tudo a ver, um depende do outro. Legal, estamos ansiosos, estamos aqui com toda a atenção, tanto ouvido, mente, coração, enfim, para a gente aprender. Boa palestra. Muito obrigada. E, gente, vamos falar de vida real? Eu quero te perguntar hoje, como é que foi seu dia? Em uma palavra, como é que você responderia como é que foi seu dia hoje? Pode mandar aí no chat que eu vou dar uma lidinha. Converse comigo aqui, até porque a vantagem de ter com a câmera aberta aí, né, dona Maria Antônia? É bom quando a gente tem contato assim com vocês, porque quando a gente está dando uma aula, quando a gente está dando uma palestra, o intuito nosso aqui de parar nossa vida um pouquinho para compartilhar aquilo que tem dado certo com a gente, com as pessoas que a gente já tem ajudado, é conseguir também saber se está sendo bom para você. Então, foi como o Romulo falou: se possível, deixa a câmera aberta aí, porque eu vou dando uma olhadinha nos rostinhos e vendo se a gente está conseguindo interagir legal, tá? Aí o Wesley colocou aqui, ó, resumo do dia dele: realizações positivas. Wesley, parabéns. A maioria de nós gostaria de estar falando somente coisa boa, mas a realidade, principalmente para o público feminino, tá? Nada contra vocês, meninos. Eu entendo que vocês têm a vida agitada também, mas, gente, vamos combinar um negócio? Que mulher é um trem de outro nível, porque a gente consegue fazer 5, 6 tarefas ao mesmo tempo, mas o nosso cérebro não foi programado para isso. E chega no final do dia, a gente muitas vezes resume o nosso dia em corrido, insano, loucura. Passou alguma dessas palavras aí na sua mente? Às vezes a gente tem essa sensação de que o dia passou, a gente fez um monte de coisa, mas no final, aquele senso de realização de eu estou conquistando os meus projetos, eu estou conseguindo cuidar do meu corpo, da minha saúde, vai ficando para depois, porque aparece um monte de demanda urgente. E no meio desse monte de coisa que a gente gostaria de fazer, tá cuidar da nossa saúde, do nosso corpo e muitas vezes querer emagrecer.
Talvez hoje, diante do dia ou dos muitos dias que você anda tendo, você está aqui, talvez se sentindo pesado, pesada, cansado, sem energia para fazer as coisas. Se esse é o seu caso, essa live é para você. E eu já quero novamente te parabenizar por você estar aqui, porque de verdade você poderia estar em qualquer outro lugar, às vezes até descansando, vendo uma série, mas você decidiu estar aqui para ouvir alguma coisa de bom que vai te ajudar a cuidar mais de você, se melhorar. Isso já diz tudo. Então, parabéns. Eu estou orgulhosa que você esteja aqui, porque talvez o seu corpo esteja travado, a sua mente esteja muito cansada, o seu metabolismo lento, e no meio de tudo isso está se perguntando: por que que eu não consigo emagrecer mesmo querendo tanto? Mas o que talvez ninguém tenha te explicado ainda é que o problema não é só no corpo. Grava o que eu vou falar. O travamento começa sempre na mente. Porque presta atenção na sua vida. Você já acorda na correria. Resolve tudo, cuida de todo mundo, aí prepara o café para um, ajeita a roupa para o outro, aí lava a louça. Mal dá tempo de comer. Tem gente que não consegue hoje, na realidade do dia, sentar para fazer uma refeição. Aí parece luxo. O que antes os nossos avós faziam, fazer um cafezinho passado, hoje em dia é rápido, é cápsula. Você tá na cápsula e vai fazer outra coisa. De tão agitado que tá a vida. E a gente tá achando que isso é normal. É comum, comum é, mas não é normal. Porque aí você, no meio dessa agitação, logo pela manhã, você corre para fazer as coisas do trabalho. Você aguenta a reclamação das pessoas. E aí tudo isso vai baixando na sua energia. Aí chega no final do dia, fala sério. Está com vontade de cozinhar, de guardar louça, lavar louça? Não, a única coisa que você quer, às vezes, é pedir um iFood, deitar, comer um doce ou ficar em silêncio. Aí eu falo assim, Nil, silêncio é até luxo. Você não sabe onde é que eu moro. Tem lugar que é assim. E no meio dessa agitação toda tá sua mente. A alimentação vai ficando no automático. Para muita gente, até beber água fica no esquecimento, aquela coisa assim, ah, daqui a pouquinho eu vou, peraí. Eu tô com sede, mas eu só quero terminar de mandar essa mensagem aqui, responder esse e-mail, eu vou. O autocuidado, se a pessoa não tá bebendo nem água, autocuidado esquece, nem se fala. Só que você vai vivendo isso de um dia após o outro, e chega uma hora que a conta chega, né? A culpa chega. E talvez nesse momento o seu pensamento seja assim: ai, eu tô engordando, eu deveria estar emagrecendo, deveria estar cuidando mais de mim, tirando mais tempo para mim. Eu acho que isso daí é falta de vergonha na minha cara. Eu acho que eu devia me esforçar mais. Alguma vez você já falou isso? Isso aqui é porque eu devia me esforçar mais. A dona Maria Antônia já fez assim, ó. Às vezes a gente acha, poxa, o que tá faltando é eu me esforçar mais. Aí eu vou te perguntar, mais força? Você não acha que você já está fazendo tudo na sua vida com muita força? A questão não é falta de esforço. Presta atenção no que eu vou falar para você, porque às vezes você acha que é falta de força de vontade, é falta de força, falta de motivação. Calma, não é falta de força. Você não precisa se esforçar mais. O que você precisa? Clareza. Clareza. E eu vou passar aqui nesse encontro 5 coisas práticas que você vai fazer para você conseguir emagrecer sem precisar de mais força. Você não precisa de mais força. Olha para sua vida desde a hora que você acordou de manhã. Você não está fazendo força demais? Você não precisa de mais força, não. Você está precisando, ó, respirar e ter mais clareza, tá bom? A gente vai conversar sobre isso. Mas antes, eu preciso te explicar por que que o corpo, nessa vida aqui agitada que você vem levando, tá dificultando muito seu emagrecimento. Não é falta de força de vontade, tá? Eu quero te explicar de uma forma bem simples. Imagina que o seu corpo está pensando que você está no meio de uma floresta escura, fugindo de um urso. Nilma, que história é essa? Pois é. Muitas vezes, na nossa cabeça, no meio da agitação que a gente vive, correndo de um lado para o outro, com medos, com angústias, com frustração, lidando com sentimento pesado, tudo isso que a gente vai acumulando na nossa vida, o nosso corpo sente como uma ameaça. E aí pensa num cenário de ameaça, onde você fica paralisado.
E é uma floresta escura com um urso atrás de você, te perseguindo. O seu corpo entende isso. É isso que o seu corpo entende quando você vive estressada, ansiosa, com mil coisas para fazer, sem tempo para respirar. Aí nessa situação, o corpo entra no que a gente chama de modo de sobrevivência. Nesse modo de sobrevivência, que muitas vezes é o ritmo que você anda levando aí durante muito tempo, o seu corpo ativa um hormônio chamado cortisol. Você já ouviu falar do cortisol? Já, né? Linda hora tá assim, então tá bom. O que esse cortisol faz? O cortisol não é ruim, tá? Tem povo andando falando assim, porque o cortisol tem que baixar o cortisol. Cortisol não é ruim. Na verdade, o cortisol é um dos principais hormônios do seu corpo, é o que te mantém viva. Para você acordar de manhã, para você viver a sua vida, até para você dar conta dessa loucura, dessa agitação que muitas vezes você vive, seu corpo precisa de cortisol. O problema é quando ele fica alterado demais, quando ele aumenta demais. Ele baixo demais é um problema, porque aí você vive se arrastando, você não tem vontade de fazer as coisas, não tem disposição, então precisa regular o cortisol. Agora, quando o cortisol está muito alto, é porque você está passando por estresse atrás de estresse. Quando esse cortisol aumenta, olha o caos que acontece no seu corpo. E por que o cortisol aumenta? Para tentar equilibrar esse nível estressante, essa vida corrida que você tem. O cortisol é como se fosse um alarme de emergência. Ele grita, ele soa no seu corpo mais alto quando você está vivendo muito estresse. Só que o que o cortisol faz? Não para te prejudicar, mas a intenção é te proteger. Ele vai acabar travando o seu metabolismo. O cortisol, quando está muito elevado, trava o metabolismo. Por quê? Porque a ideia é economizar energia. Lembra que o seu corpo tem a sensação de que você vai correr ou morrer, é lutar ou fugir. Porque é essa sensação que a vida agitada, muito estressada que a gente tem hoje em dia causa na gente. É como se a gente estivesse lidando com um urso na floresta. Aí o seu corpo, ele fica com esse cortisol alterado. E com isso ele entende assim, você precisa se proteger. Como você precisa se proteger, ele vai poupar energia, ele vai reter energia. E aí incentiva o acúmulo de gordura, principalmente nessa região abdominal. Você tem, olha para a barriga agora. Você tem uma pochetezinha aí que você tá te incomodando, que você não queria ter? Se você tem uma pochete que não vai embora de jeito nenhum, pode olhar a sua vida. Se tiver muito agitada, se tiver uma vida muito estressante, esse cortisol está fazendo com que o acúmulo de gordura seja principalmente nessa região abdominal. Então, Nil, eu vou para academia, eu tenho que cuidar da minha alimentação, mas o que mais me incomoda é a barriga. Tá bom, dá uma olhadinha na sua rotina. Porque você pode fazer a melhor dieta, você pode fazer o melhor exercício físico, você pode fazer abdominal. Mas se sua vida está muito estressante, você não aprender a organizar esse cortisol, a gente vai dar sugestões práticas hoje aqui para você. Vai ser muito difícil você perder essa gordura da barriga. Por quê? Porque o seu corpo te odeia, por isso que ele está produzindo gordura na barriga? Não. É uma forma de sobrevivência. Seu corpo está tentando fazer você sobreviver por causa do nível de estresse que você está. Uma outra coisa que o cortisol faz o corpo acumular gordura porque ele sente que você precisa. Isso você já entendeu. Mas ele também aumenta a sua fome, sabia? Porque o cortisol, ele afeta diretamente os hormônios de grelina e leptina. Não precisa gravar o nome. Mas o que são esses hormônios no seu corpo? Aqueles que controlam a fome e a saciedade. Então, se esses hormônios estão desregulados e a vida agitada, o fato de você não dormir bem por conta de preocupação, de ansiedade, vai fazendo com que esses hormônios fiquem desregulados. Aí você come muito, porque o sinalzinho de saciedade não aparece. Ou você come muito ou você continua sentindo fome mesmo depois que você come. Por quê? O sinalzinho de fome está desregulado. Você entende que tudo isso vem de uma rotina corrida? Nil, mas eu não tenho como abandonar minha rotina. Calma. Não se estressar. Já está estressando porque eu estou falando para você poder acalmar. Vamos com calma, né, Mafarias? Vamos com calma. Não é que você vai abandonar a sua rotina, mas dentro da rotina que você tem, a gente consegue organizar muita coisa, tá?
E uma outra questão que o cortisol também afeta, você acaba ficando mais cansada, mais cansado, mais irritado, mais ansioso, principalmente no finalzinho do dia. Ou seja, você entende que não é falta de força de vontade, muitas vezes você emagrecer, é o seu corpo que está em modo defesa. Ele está fazendo exatamente o que ele foi treinado para fazer, te proteger. Só que ele está tentando te proteger de você mesmo, da rotina que você tem, que ele não está dando conta de acompanhar esse ritmo todo. Quando Deus te criou, Jeová, de forma perfeita, ele fez para que você conseguisse preservar a sua vida o máximo possível. E o seu corpo está tentando fazer isso. Para você não ter surtado ainda, rasgado as roupas e sair correndo pela rua, é porque o seu cortisol está tentando te deixar organizado. Mas pelo nível de cortisol que você está ativando aí no seu corpo, ele está tendo trabalho para regular a situação. Tá? Então, é só para você não ficar nessa cobrança mental de que, ai, emagrecer no meio da rotina corrida se torna mais uma cobrança. E mais uma cobrança está ativando mais o cortisol. Calma. Dá para encaixar o emagrecimento mesmo na rotina corrida. Dá para você cuidar de você mesmo na rotina corrida. Você não precisa se abandonar, mas também ficar colocando a cobrança dentro de você, dizendo que é falta de força de vontade, falta de vergonha na cara que você não emagrece. Não é nada disso. Às vezes é só o corpo fazendo o trabalho dele, e aí você arrumando a raiz, você percebe que aqui eu não falei sobre comida ainda. Que você tem que comer X ou Y para emagrecer. O negócio é mais profundo. Tem gente querendo emagrecer se preocupando só com o que come, mas não se preocupa com o estilo de vida que tem, com os hormônios que estão desregulados e que tem coisas simples para você fazer para ajudar a regular essa parte do cortisol, tá? O que eu quero que você lembre, você precisa ensinar para o seu corpo de que ele não está fugindo de nenhum urso e que você não está numa floresta escura e que nada de ruim vai te acontecer. Você está segura, você está seguro, você está pronto para mudar com leveza. E é sobre isso que a gente vai falar a partir de agora, tá? Eu já quero te adiantar aqui que mudar tudo de uma vez vai ser um estresse a mais na sua vida e vai te deixar cansado. Não adianta querer mudar tudo de uma vez. Raciocina comigo. Você já não tentou fazer isso alguma vez? Começar na segunda com tudo. Quem é que tá acima do peso e já falou assim: não, na segunda eu começo direitinho, na segunda-feira eu vou. Aí na segunda-feira você começa comendo bonitinho, aí você come até um biscoitinho, uma torradinha, que é mais, parece mais leve, não é? Mas parece mais leve. Um requeijão light. Aí você começa igual passarinho. Aí come no horário do almoço frango com legume só, um frango com a salada. Aí no jantar você come bem pouquinho. Aí na terça-feira, porque você disse que você ia começar com tudo. Aí vai fazer uma caminhada, vai cuidar da alimentação, vai fazer não sei o quê. Você começa com várias coisas. Quanto tempo você sustentou isso aí? Não, fala sério agora. Quantas vezes? Porque eu pesava mais de 100 quilos. Então, eu já tive obesidade, eu sei como é que é esse negócio de dieta, eu sei como é esse negócio de tentar de tudo, fechar a boca, já tentei. Eu fazia isso na segunda-feira, começava com tudo. Quando dava na quarta-feira, eu já não aguentava mais, não. Na quarta-feira, já encheu a paciência desse negócio aqui, não aguento mais, não. Quando eu era muito perseverante, eu chegava até sexta. Aí falava, eu fiz tão bonitinho de segunda a sexta, né? No final de semana pode. Aí no final de semana estragava tudo aquilo que eu tinha feito. Por quê? Eu queria fazer tudo muito rápido. Eu queria começar com tudo. Só que eu acabava com tudo com a mesma intensidade que eu começava. Era triste. E isso vai carregando em você uma sensação de fracasso, o que faz você entrar num ciclo que é da desistência, cansaço, frustração. Desistência, cansaço, frustração. E você começa com tudo. Aí você desiste porque você está cansado e você se frustra. E tem gente vivendo assim 10 anos, 15 anos, 20 anos, brigando todo dia com a mente, que eu preciso emagrecer, eu vou emagrecer, eu vou emagrecer. Aí entra em restrição, fecha a boca, não sustenta. No meio dessa rotina corrida ainda que você leva, aí que você fala, é porque não deu tempo de cuidar de mim hoje. Então, tem coisa simples para fazer, mas o que eu já quero te adiantar, não precisa fazer tudo de uma vez, tá?
É aí que você muitas vezes se frustra, porque ao invés de você começar com pequenas escolhas para ir sinalizando para o seu corpo, ó, corpo lindo, obrigada, que o Joma me deu, ó, eu tô segura, tá? Eu tô segura, tá tudo bem, pode destravar o metabolismo aí, porque a gente vai fazer as coisas na paz de Deus. Aí não, você quer começar com tudo, e nesse de começar com tudo, você vai até que dia? É isso mesmo. Quarta-feira, né? Quinta, às vezes. Com muita luta, você chega no final de semana? Não pode. Vamos fazer as coisas com mais tranquilidade. A gente tem que fazer o processo de emagrecimento sempre conversando com a nossa mente. Ó, você tá bem, tá tudo certo. E aí, se você entra com restrição, o seu corpo já pensa, ó, olha o cenário apocalíptico que você vai fazendo com o seu corpo. Você já tá estressado. Você se privar de um dos maiores prazeres da vida, que é comer, porque comida não é só nutrição e para te manter vivo. Comida dá prazer. Fala sério, você não sente prazer de comer um bolo gostoso assim? Eu gosto de bolo quentinho. Você não sente prazer? Ou de comer uma pizza? Não é gostoso? Um hambúrguer? Comida também é prazer. Aí você já tá ó, no estresse, no estresse da vida agitada, vida corrida. Aí seu metabolismo já não está funcionando legal por conta desse estresse, excesso de cortisol. Aí você fala que vai tirar um dos poucos prazeres que tem na sua vida, que é comer. Pronto. Você já estressou mais a sua cabeça, já estressou mais seu corpo. Em vez desse emagrecimento ser leve, ser tranquilo, já vai começar errado, porque já está começando a te estressar. Emagrecimento deve ser leve. Gente, tem uma coisa, uma frase que eu aprendi na minha vida, que eu quero muito que você grave. Se forçar, é porque tem alguma coisa errada. Pensa no liquidificador. Você já tentou encaixar o copo do liquidificador na base? Você faltava dar porrada no negócio e o negócio não ia? Você tentava encaixar assim na força de todo jeito? Tem coisa que não é na força. Tem coisa que é no jeito. Quando você tem paciência, calma, você encaixa direitinho, ó. Travou, funcionou. Enquanto você estiver querendo ir na força bruta, tem coisa que não funciona. E se tiver botando muita força, é porque tá errado. Emagrecimento também é assim. Se você tem que se esforçar muito, se aquilo tá pesado, você não aguenta. Você não aguenta sustentar muito tempo. Então não cause um estresse a mais para você querendo emagrecer a todo custo. Você pode e deve ter muitos resultados bons no emagrecimento. Mas se você tá forçando para fazer, ó, se tem que forçar para caber, não serve para você. Essa frase aí devia estar num post-it. Você colar assim no espelho. Se tem que forçar para caber, não serve para você. Isso vale para roupa, isso vale para calçado, isso vale para amizade, isso vale para emagrecimento. Se você tem que forçar ali para caber, não serve para você. E se é um esforço muito grande para você emagrecer, é porque você ainda está fazendo do jeito errado. Emagrecimento é leve. Eu digo por experiência própria. Eu emagreci mais de 30 quilos em menos de 6 meses e não foi no sofrimento. Eu tinha batalha com o meu corpo desde os 12 anos de idade, que parecia que eu era a mais gordinha da turma toda. Hoje eu olho as fotos e falo, meu Deus, mas onde é que essa menina tinha complexo com o corpo que não justifica? Mas na época eu tinha. Com 12 anos de idade, eu olhava, parecia que todas as meninas eram bonitas, magra, linda, e só eu era feia. Só eu era gorda. A minha sensação era essa. Então, desde os 12 anos, eu lidava com complexo com o meu corpo. E várias vezes eu ficava ó, me restringindo, não queria comer, fazia atividade física, nada adiantou. Por quê? Era forçado, me estressava aquilo. Quando eu aprendi a fazer do jeito leve, as coisas funcionaram, tá? Então, quais são algumas coisas práticas? Anota aí, tá? Que é sugestão prática, que vai ajudar você a organizar o seu emagrecimento mesmo na rotina corrida que você tem. Lembra que eu falei que eu ia passar 5 sugestões? Anota aí a primeira. O modo como você começa o seu dia pode ditar se você vai ter compulsão por doce no final do dia. Você sabia disso? Você é a pessoa formiguinha que chega no final do dia, assim, ó, umas 4, 5 horas da tarde, dá vontade de começar a roer a casa? Se você passar por isso, preste atenção em como você começa o seu dia. Porque lembra que tudo tem a ver com a questão do cortisol? Cortisol vai afetar toda essa parte também do metabolismo. Então,
O modo como você começa o seu dia vai ditar se você vai ter ou não compulsão por doce no final do dia. Começa o seu dia com 1 minuto de respiração. Nil, como assim? 1 minutinho. Você não precisa dedicar 10, 15 minutos se você não tem. 1 minuto, ó, respira. Mas é consciente, é para você prestar atenção na sua respiração. Faz uma respiração mais profunda, se conecta com você de manhã. Você é a pessoa que acorda e já pega o celular? Aí você acorda, já pega o celular, vê aquela mensagem lá, vê lá o grupo da família, vê se aquele cliente respondeu a mensagem que você mandou para ele ontem à noite. Aí você fica naquela agitação. Aí o dedo vai sozinho. Do Instagram, do WhatsApp, ele já vai para o Instagram. Parece uma coisa de doido, porque ele já encontra sozinho, você não precisa clicar. Ele já vai no automático. O meu, pelo menos, estava assim. Aí o dedo já vai sozinho no Instagram, pro WhatsApp, aí depois você chegou mais uma notificação que você respondeu a mensagem. Tem gente que não saiu nem da cama e já trocou mensagem com meio mundo de gente. Não se conectou nem com você, né, Ângela? Eu tô vendo você. Tem gente, às vezes a gente se pega fazendo isso. Eu nem conversei comigo e já conversei com todo mundo, já sei o que tá acontecendo até no Nordeste, que minha família é toda de lá, toda do Pernambuco. Às vezes acontecia de eu não ter falado comigo, não ter nem prestado atenção que eu acordei e eu já tava sabendo das fofocas do Nordeste. Gente, que doideira que é essa? Como é que você não quer acordar estressado já assim? Quando você já não se depara com a mensagem desaforada de manhã. Você fala, não, você já acorda já jogando cobertor. Não, não é possível que isso está acontecendo, não. Pronto, acabou seu dia. Acorda de manhã, vai cuidar de você. Você não tem noção de quanto 1 minuto de respiração, antes de você pegar celular, antes de pegar qualquer coisa, já muda o seu dia. Não precisa acreditar em mim. Faz o teste amanhã. Faz o teste amanhã. Deixa o celular longe da cama. Primeiro, que o celular não tem nem que ficar perto da cama. Ai, Nil, mas é que eu uso o despertador. É modo avião. Ai, Nil, mas vai que alguém me liga. Meu Deus, é Mulher Maravilha, é super-homem. Você acha que você vai sair voando para salvar a humanidade? Você tem que dormir à noite. E quando seu celular está no modo avião, você consegue dormir um pouquinho melhor. Quando o seu celular não está no modo avião, você sabia que aquela rede Wi-Fi que fica no seu quarto afeta as suas ondas cerebrais e atrapalha o seu sono? Sou eu que estou falando, não. Pode pesquisar. Pode dar um Google. Como é que as ondas Wi-Fi afetam a qualidade do sono do ser humano? Afeta. Celular é modo avião à noite. Ah, mas se alguém precisar me ligar, você não é super-heroína, super-herói de seu ninguém. As pessoas vão esperar de manhã, e de manhã, você numa noite de sono descansada, vai ter muito mais sanidade de resolver qualquer problema do que acordar no pico do estresse no meio da madrugada. Então tenha tranquilidade, cuida de você. Os 10 primeiros minutos do seu dia são sagrados e eles deveriam ser seus. Os 10 primeiros minutos do seu dia deveriam ser seus. É o momento de você acordar, você orar agradecendo a Deus pela vida, pela oportunidade de um novo dia. E só agradece. Não é para conversar com Deus para reclamar de dor da vida, que tá gordo, porque meu marido fez isso, minha esposa fez. Não. É só agradecer. Nessa primeira oração que você deve fazer para Deus, seria até interessante você não pedir nada. Tem até uma frase que eu gosto muito que fala assim: que se você só tivesse no dia seguinte aquilo que você lembrou de agradecer hoje, quantas coisas você teria na sua vida? Vamos parar para pensar. Hoje, você agradeceu mais do que você reclamou? Quantas coisas você teria amanhã de bom na sua vida se você só tivesse aquilo que você agradeceu hoje? Então, para agradecer de manhã. Agradece a cama que você dormiu, o corpo que você tem, a saúde que você tem. Ai, Nil, mas a minha saúde tá ruim. Tá, então vamos cuidar dela. Mas a sua saúde, por pior que você acha que ela esteja agora, ainda tá melhor do que de muita gente entubada no hospital, que daria tudo para ter 2 braços, 2 pernas, poder se movimentar, comer o que gosta, ter liberdade. Então agradece. Só o fato de você começar o seu dia agradecendo, isso já vai diminuir o seu cortisol, faz bem pro coração, sabia? Escreve isso, ó, faz bem pro coração começar o dia com gratidão.
E é verdade. Faz bem para o seu coração começar o seu dia com gratidão. Parece uma coisa tão simples. Nima, o que isso tem a ver com emagrecimento? Tudo! Tudo! Porque quando você está bem emocionalmente e mentalmente, você diminui os níveis de cortisol. Lembra que acúmulo de gordura acontece muitas vezes porque o seu corpo está no modo sobrevivência, porque você está sempre parecendo agitado com medo, com angústia, com raiva, com frustração? Se você começa o seu dia com gratidão, você já melhorou o seu nível de energia, você já está mais regulado, o seu cortisol fica organizadinho. É simples, é de graça. Mas muita gente está preferindo pagar a injeçãozinha ou fechar a boca do que agradecer. Comece de agradecendo. Depois você me manda mensagem e fala, Nil, não é que é mesmo? Os 10 primeiros minutos do meu dia são sagrados e eles estão me ajudando a ficar bem emocionalmente e aí não ficar com vontade de atacar doce no final do dia. Depois você me fala, eu tenho certeza que vai funcionar. Uma outra coisa, se for possível, comece o café da manhã sentada, sem celular, respirando entre uma garfada e outra. Ai, Nil, mas é luxo, porque hoje em dia, com a correria que eu tenho, não dá para ficar todo dia lá sentada, bonitinho, tomando café da manhã, um chazinho, um café. Tá bom. E se você escolher um dia da semana para você fazer isso? Um dia da semana. Pode ser no final de semana. Um dia só para você comer, e aí é um café da manhã bonito, caprichado, monta uma mesa para você. Lembra que quando você está num ambiente bonito, num ambiente organizado, o seu corpo entende que você não está sob perigo. Se você não está sob perigo, ele não vai ficar ativando cortisol para fazer acúmulo de gordura. Começa o dia tranquila, o máximo possível. Deixa para pegar o celular depois que você já tiver acordado. Às vezes até depois de você já ter tomado café da manhã, nutrido o seu corpo. E aí no dia que você for tomar um café da manhã, aí não vai me comer pão com margarina e leite com café, por favor. Ó, faz o seguinte, se você quiser comer o pãozinho, não tem problema, tá? Não vai tirar o pãozinho, mas coloca ovos mexidos. Só isso, de você comer um pão com ovo, é gostoso demais. Faz um ovo caprichado, coloca um orégano, um queijinho. Aí come ali, ó, pão com ovo, que é proteína, vai ajudar a diminuir o pico de açúcar no seu sangue, vai ajudar a diminuir a casa da banha que vai dar em você, se você ficar comendo só o pão, pão, pão. Come pão com proteína, faz um patê de atum, um patê de frango, que é bom demais, com uma cenourinha ralada, um tomatinho picado. Ó, enxerga, e essa que eu já jantei, hein? Vai dar água na boca. Faz um café da manhã bonito para você, coloca uma mesa posta. Qual foi a última vez que você fez uma mesa posta? Ou você tem as coisas bonitas lá só para o povo que vai te visitar? Você, que é a pessoa mais importante da sua vida, porque sem o resto do mundo você vive, mas sem você, você não vive. Você, que é a pessoa mais importante da vida, você está guardando a taça para visita e está tomando o seu café num copo de requeijão. Gente, tem uma frase que eu amei, que fala assim, ó, você venceu na vida quando você usa a taça que era para visita e abandona o copo de requeijão. Você é a principal pessoa da sua vida. Mostra para você, se valoriza, coloca o melhor para você se servir. Um ambiente bonito, um ambiente organizado, ó, deixa você mais equilibrada. Você mais equilibrada não vai ficar com vontade de atacar doce no final do dia, não, tá? Outra coisa que é simples e de graça para ajudar você a baixar esse nível de cortisol, deixar ele mais regulado e conseguir até acelerar o metabolismo para emagrecer mais fácil. Qual foi a última vez que você botou o pé na grama? Qual foi a última vez que você colocou o pé no barro molhado, na areia molhada? Sabe como chama isso? Você faz isso? Faz isso, dona Ercília. Qual foi a última vez que a senhora botou aí o pezinho na grama? Colocar o pé na grama, o pé na areia molhada, a areia da praia, botar o pé no barro, é ter contato com a natureza. Você sabia que o ser humano consegue fazer troca de elétrons? Não é nada místico, tá? É ciência, é física. Você tem troca de elétrons com a Terra. Você consegue diminuir os seus níveis de cortisol e deixar ele mais regulado para ajudar a ativar mais o seu metabolismo quando você tem contato com a natureza. Qual foi a última vez que você foi na pracinha da cidade? Ai, Nil, mas a pracinha que tem aqui do idoso na minha casa, os cachorros andam. Tá bom, mas você não tem um parque na sua cidade para você ir no final de semana.
Será que você não tem um pedacinho aí no seu quintal para você colocar o pé descalço? Porque só de você colocar o pé descalço em contato com a natureza, em contato com a grama, isso já faz com que você organize o seu nível de energia, já faz você melhorar o seu nível de cortisol. É fantástico. E quanto é que custa? Nada. É de graça. Jeová já fez, o Criador já fez, só você usufruir. É uma outra coisa que vai ajudar você a começar a acelerar o seu metabolismo. Você percebeu aqui que eu não falei sobre comida ainda? Eu tô falando de coisa que é de graça. E que muitas vezes a gente acaba não fazendo porque acha que emagrecimento é muito complicado. O que é complicado? Você cuidar de você? Você começar o seu dia por você? O que é complicado? Você, uma vez por semana, sentar com uma mesa posta bonita por você? O que é complicado? Você botar o pé na terra de graça? Coisa simples, tá? Uma outra coisa, para ajudar, para a gente ir encerrando aqui o nosso encontro. Troca a ideia de fazer exercício, treinar por só movimentar o corpo. Sabe uma das coisas que ajuda muito? Um alongamentozinho no chão de casa, da sala de casa, ou no cantinho do quarto, entre a cama e o guarda-roupa, você tem um corredorzinho? Pronto, ali já serve. Faz um alongamento de 10 minutos. Tem vídeo no YouTube, de graça, de graça. Tudo que eu tô falando pra você aqui é de graça. Coloca lá um vídeo no YouTube pra você fazer. Você não precisa fazer aquele exercício para você ficar ofegante, para depois você ficar com dor. Começa aos poucos. Faz um alongamento. Você já vai ver que isso vai te conectar com você, com a sua respiração. Só o fato de você estar conectado com você diminui o nível de cortisol. Diminuir o nível de cortisol, você vai conseguir melhorar o metabolismo e acelerar o emagrecimento. Então, para com esse negócio assim, porque eu odeio treinar. É igual quando o povo fala para mim que eu odeio beber água. Não venha com essa história. Quando você fala assim, eu odeio treinar. Poxa, tem tanta gente que gostaria de ter a saúde que você tem hoje, do jeitinho que você tem, para conseguir movimentar o corpo. E quando se trata de atividade física, 10 minutos feito vai ser melhor que 10 horas pensando em fazer. E o melhor exercício, Nil, para emagrecer é o que você faz. Se for um alongamento, ótimo. Se for um cardio, ótimo. Se for caminhada, ótimo. Comece. Primeiro você começa, depois você continua, depois você melhora. Começa, continua e melhora, mas não desista de fazer por você. Parece coisa tão simples que a maioria aqui vai falar assim: é tão simples, nem vou fazer. Mas é justamente por você não fazer o simples que você não tem o resultado que você quer. Não foi o que Albert Einstein falou? É insanidade você fazer as mesmas coisas esperando ter resultados diferentes. É insanidade você continuar fechando a boca, se matando, fazendo um monte de exercício, sendo que isso nunca te ajudou a emagrecer. E isso tudo que eu estou trazendo para você, que é de graça, você nem se dá a oportunidade de testar. Testa e vê se você já não vai estar mais organizada a ponto de você conseguir trazer leveza para esse processo, tá? E eu falei 4 coisas, a quinta coisa, tá? À noite, escreve só uma frase no seu caderno. Pega um caderno para você ter do ladinho da cabeceira da sua cama. Aí você escreve assim, ó: hoje, o que eu fiz por mim? Escreve isso toda noite. E você sabendo que você tem esse compromisso com você de escrever isso no seu caderno à noite, isso vai fazer você lembrar de fazer alguma coisa por você durante o dia. Você viu que eu passei 5 coisas para você e nenhuma delas custa R$ 1? Mas sabe o que custa? O seu tempo, que é o seu ativo mais precioso. Agora, talvez você fale assim: Nil, eu não tenho tempo para fazer essas coisas. Então, você está dizendo que você não tem tempo para a pessoa mais importante da sua vida, que é você. A pessoa mais importante da sua vida é você. Você precisa aprender a valorizar isso, tá? Isso muda o foco da cobrança para a consciência. E lembra sempre que uma pessoa que é consciente é uma pessoa em movimento. Então, se movimente. Agora eu vou dar um sexto passo para você aqui, como um bônus. Porque eu te passei 5 passos, prometi 5 passos, mas ainda vou te entregar mais um, tá?
Só que esse daqui é essencial. Esse daqui é essencial, não dá para abrir mão, tá? É algo básico que não dá para ser ignorado e muitas vezes está sendo a raiz do seu cansaço extra. Quer dizer, você já tem uma rotina pesada, mas você está tendo um cansaço extra, falta de disposição, e muitas vezes é isso que está sendo um dos principais fatores para travar o seu metabolismo. Então, escuta com carinho. Tá prestando atenção? Tá prestando atenção, né? Você quer destravar o seu metabolismo? Você precisa destravar a sua hidratação. Não tem como o seu corpo queimar gordura se ele está ressecado por dentro. Não tem como a sua mente clarear se ela está com sede. E aí entra um dos maiores aliados dessa jornada, que é a água magnesizada que eu uso aqui da Timol, tá? E lembrando, não é só sobre beber água, é sobre hidratar o corpo no nível celular. A água da Timol faz isso porque ela é capaz de mudar a estrutura da água para penetrar onde uma água comum não penetra. Então, é uma água que vai limpar, oxigenar, vai acalmar e vai ajudar o intestino a funcionar melhor. Inclusive, o Romulo vai falar sobre a parte do intestino, vou deixar com ele. Mas vai ajudar o intestino a funcionar melhor, o seu metabolismo a funcionar melhor, a sua mente clarear, até para você conseguir se encaixar no meio dessa rotina que você vive. Por isso que eu falo sempre, a água não é só um hábito, a água é um tratamento. A água não é só uma coisa importante para o corpo, é a coisa importante para o corpo. Porque a água tem impacto direto, ainda mais quando você bebe uma água que tem benefícios. Vai ajudar a eliminar as toxinas para ajudar a desinflamar o corpo. Um corpo desinflamado emagrece mais fácil. Vai melhorar a oxigenação do cérebro, o que vai trazer clareza mental, melhorar desse cansaço, que muitas vezes seu cansaço não é só do corpo, é muito mais da mente. Vai estimular a hidratação celular profunda para você conseguir queimar a gordura e vai reduzir o cansaço físico. Você percebe que a vida corrida e o cansaço que você tem muitas vezes é pela hidratação que você não entregou para o corpo? Seu corpo não queima gordura se ele está desidratado. A prioridade do seu corpo não é queimar gordura, a prioridade do seu corpo é te manter viva. Se você não tem água, esquece. Aí você vai ficar retendo, você vai travar. E a água não é coadjuvante, não é mais uma coisa no emagrecimento ou na saúde. É tratamento, é suporte, é recomeço. Começa com um copo só, todo dia, com mais intenção, tá bom? Para encerrar aqui, lembra, você não precisa mudar a sua rotina para conseguir se encaixar nela. Você só precisa voltar para si dentro da sua rotina. Não espere a vida desacelerar para se cuidar, ela não vai desacelerar. É importante você aprender a se cuidar mesmo no meio do caos. Você não precisa de mais uma dieta, você não precisa de mais coisas. Você precisa de clareza, de energia, de leveza. E você vai começar com escolhas pequenininhas. O principal é parar de se abandonar. Então, hoje, só por hoje, já começa com a última tarefa lá. O que eu fiz por mim hoje? Cuida de você com mais presença. E lembra, ó, corpo travado e mente cansada não se cura com cobrança, se cura com cuidado. Porque cada vez que você bebe um copo de água com mais intenção, toda vez que você para respirar, quando você escolhe se acolher com mais consciência, você está dizendo para o seu corpo assim, ó, calma, eu tô aqui. E a gente vai juntas. E aí vai dar para emagrecer, destravar tudo com mais leveza, né, Rom? Legal, é isso mesmo, Nil. Olha, eu fiz tanta anotação aqui. Minha internet Coisa não tá boa. muita coisa, né? Mas sabe uma coisa que você disse que eu vi ali os comentários, o pessoal balançando a cabeça? Aqui em casa eu gosto de acordar cedo, fazer os ovos, né? Que a gente aqui todo dia, 3 ovos no café da manhã. Claro, cafezinho não tem como, eu tento, mas eu não consigo ainda, porque como um bom mineiro, né? Mas sem açúcar e tal, né? Mas sabe Maravilhoso. o que eu percebi, Nil? Que eu uso realmente a xícara que a gente usa e quando tem visita é uma mais bonita. Amanhã eu vou surpreender minha esposa e vou fazer o café da manhã com essas novas, né? Que a gente diz nova aqui. Caramba, abre a mente, muito legal. Parabéns, Nil, tá? Boa. Daqui a pouco a gente vai aprender mais com você, tá? Valeu. Pessoal, então vamos entender isso aqui, porque talvez você que está aqui fala, mas eu sempre tomei água. Por que que agora está falando que essa água vai ter resultado? Porque a água tem diferença. E por que que a água é tão importante? Porque a maior parte do seu corpo
É isso que a gente tem que entender, e é o que eu falo. Profissionais como a Nil ou outros que estão entendendo a importância da água estão fazendo diferença na vida das pessoas. Porque 30% do corpo é o que a maioria das pessoas cuida. Qual que é o nosso objetivo aqui? Além de tudo isso que a Nil comentou, que é fácil de colocar em prática, a gente ainda tem a água, que é a maior parte do corpo. Então vamos entender por que que a água tem diferença? Olha, lembra que a Nil falou sobre uma água que vai lá na célula? Então, é muito importante porque a água tem nutrientes, hidrogênio e oxigênio. Aí você está tomando água normal, como eu também tomava. E aí, olha o que que acontece: a água parada vai formando cluster, que é essas macromoléculas. Aí você toma, olha lá. Então não é o fato de não tomar água, a gente até tenta tomar água, mas ela não ficou, ela não é mais eficiente. Ela ficou limitada a matar sede. Aí o que que acontece? Nada. Uma hidratação ajuda, claro, mas não é o que vai fazer você restabelecer ou restabelecer a saúde ou destravar, né? Como a Nil mesmo colocou. Olha lá o cluster. Agora, como é que eu quebro esse cluster? Olha só o que que vai acontecer uma vez que esses clusters são quebrados. A água fica mais leve e é mais oxigênio, hidrogênio, nutrientes entrando lá no seu núcleo celular. Todas as suas funções vão acontecer. Todas elas vão acontecer melhor. Só que antes de falar o que que vai acontecer no seu intestino, eu vou provar que isso aqui é verdade. Nós fomos lá no Instituto Falcon Bauer, que é o principal centro de controle da qualidade, e pedimos submeter esses dois dispositivos para teste. Esse aqui, ele dura a vida toda, você nunca troca. Olha só, hein? Nunca troca. Esse outro que libera minerais, você vai trocar a cada 3 anos. Mas será que deixa a água mais leve? Então vamos lá. Vou mostrar para você o laudo aqui, ó, do Instituto Falcon Bauer. Tá vendo aqui a dureza total da água? 9,9. O que que é essa dureza? É esse cluster. É isso aqui. Agora olha depois de 1 hora em contato com esse dispositivo. 6 vezes mais leve, ou seja, o mesmo hábito que eu tenho, que você tem, só que agora melhorado 6 vezes. É a melhor suplementação que existe, porque todo copo com água limpa, desintoxica e alimenta o seu organismo. A Nil mesmo já nos ensinou que muitas vezes a fome é falta de água. Você toma um bom copo com água, né, de forma tranquila, calma, cuidando de você, talvez aquela fome vá embora. Por quê? O seu organismo está confundindo falta de alimento com sede. Você faz uma água, coloca para dentro uma água adequada, o que que vai acontecer? Vai nutrir. Aí muita gente tem alergias. Quantas pessoas sofrem com alergia? Aí todas as suas enzimas passam a funcionar bem, as alergias diminuem. Tem pessoas que estão perdendo a massa mineral, estão tendo tantas dores, artrite, artrose, bico de papagaio, bursite, hernia de disco, enfim, uma série. Tem gente que está indo para cirurgia, sendo que uma hidratação adequada repõe o cálcio, porque ali libera minerais, magnésio e cálcio. Se você tem excesso de cálcio, fica tranquilo. Esse mineral magnésio, ele equilibra. E o intestino, ele precisa de 1 litro de água todo dia. Só o intestino. Por isso que você precisa ter uma receita de como tomar água da forma correta. E a pessoa que te convidou vai te passar essa receita caso você queira fazer o uso desse, né, participar desse projeto de buscar a saúde. Porque hoje o que a gente vê é as pessoas buscando a doença, né? Porque fica só ali naquele circuito e as coisas piorando, não melhora e a pessoa continua nisso. Falta conhecimento. E uma vez que você tem esse conhecimento, toma a decisão, coloca em prática, vai gerar sabedoria, vai gerar uma saúde para você e você merece, a sua família também merece. A parte cerebral, 80%, 85% do seu cérebro é água. Olha só. E tudo funciona melhor quando você está bem hidratado. Inclusive esse cansaço que muitos comentaram aqui que está tendo, esse cansaço mental, porque vai ativar o sistema parasimpático. Vai melhorar a comunicação dos neurônios, então você vai ter mais memória. Tá faltando memória, né? Tá esquecendo demais.
Você vai dormir melhor porque os neurotransmissores que fazem com que a gente durma bem e de forma profunda estão aqui. Mais oxigênio, mais nutriente, eles funcionam melhor. Boa noite de sono, você vai ter disposição durante o dia. E um organismo limpo, sem colesterol, triglicérides, um sangue mais oxigenado, vai permitir que a reação química que chama ATP aconteça todo dia, direto. E isso quer dizer que é energia. Então, o que que eu disse aqui? Que a água te dá energia. Ninguém te conta isso, né? Fala para você ir para academia, que é importante. Fala para você ter uma alimentação, que é importante. Fala uma série de coisas, mas não te contam que tomar água te dá energia. Isso é importantíssimo porque é a base para você desenvolver outros projetos na sua vida, como esse, né? Dicas fáceis, simples, mas muita gente acha difícil porque tá complicado, é muita dor, é muito cansaço, você não conhece a minha rotina, é difícil, mas muitas vezes essa falta de claridade está justamente na falta da sua hidratação, uma hidratação do jeito certo. Procure a pessoa que te convidou, viu? Esse aqui dura a vida toda. Esse aqui você troca a cada 3 anos. Com as dicas que a Nil colocou aqui para nós, que ela deu, né? Ela deu realmente dela, ela compartilhou, acho que é mais bonita essa palavra, conosco aqui. E mais, cuidando de 70% do seu corpo é saúde, é qualidade de vida. Mesmo que você tenha um problema de saúde, ele não vai proliferar, você já vai estar com um sistema imunológico mais equilibrado. Sabe, a gente merece isso. A gente luta todo dia. Você talvez está aqui, já criou seu filho, está cuidando do seu neto. Que hora que você vai pensar em você? Hoje mesmo eu estava falando com uma cliente, ela disse assim: Ah, eu vou ver aqui em casa porque eu estou ajudando meu filho. Eu falei: Até quando você vai ajudar? Ah, é porque eu sou muito importante aqui em casa, contou, né? Eu falei, então você mesmo que não pode adoecer. Se você é o esteio, o suporte, então você que tem que ter mais saúde. Invista na sua saúde. Não estou dizendo para não cuidar dos nossos queridos, né? Até porque é um mandamento, né? Tem que honrar pai e mãe. E é o único que tem promessa, então a gente tem que honrar, né? E o filho honrar o pai honrar, enfim. Mas abrir mão, pai e mãe, você que está aqui, já abriu tanta mão de tanta coisa, sabe? Tá com dores, dormindo mal. Conversa com a sua família, invista em você, na sua saúde, dicas práticas, mais um dispositivo que dura a vida toda. Aí você quer acompanhar, quer ter acompanhamento, você vai ter a pessoa que te convidou, vai te convidar, vai te acompanhar por 60 dias. Onde você já viu isso? Não tem. Que dia que a farmácia te ligou? Que dia que o médico te ligou? Ninguém. Aqui a gente preocupa, a gente quer que você invista na saúde. Chega de investir na doença. Foi até hoje, dia 27 de maio, você investiu na sua doença. Agora, vamos investir na saúde porque você merece e a sua família também merece. Falta 5 minutinhos para a gente encerrar. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta que não faz o uso do nosso projeto, né? Porque se você já faz o uso, tudo, você sabe que pode procurar a pessoa que te convidou, né? Aqui tem o João. Vamos falar com o João aqui, peraí. Ativa teu microfone aí, por favor. Boa noite Consegue? para todos. Boa noite, Rômulo. Tá me Boa ouvindo? noite. Estamos te ouvindo bem. A Nil falou que a água ajuda no emagrecimento. Eu vendi uma Você pessoa ajuda de a gente, você ajuda a gente a divulgar o projeto, João? ajuda. A pessoa ficou com o projeto tem uns 3 meses. Aí essa semana ela teve na minha loja magra. Falei, tá acontecendo? Ah, eu parei de tomar água. Mas por que você parou? É porque eu estou emagrecendo muito. Eu falei, você não pode parar, você deve estar emagrecendo por causa dos seus problemas, mas você tem que continuar tomando. A água ajuda. Então, eu estava falando do emagrecimento, realmente Na acontece isso. verdade, João, é até bom você trouxe esse assunto aqui. É bom para a gente conversar sobre isso. Obrigado, viu, João? Forte abraço aí. Continua nos ajudando, viu? A ajudar as pessoas a ter saúde e qualidade de vida. Pessoal, a água, ela sempre vai procurar o equilíbrio. Se você tem um intestino preso, a água vai regularizar o seu intestino. Se você tem um intestino solto,
vai 4 vezes ao banheiro porque tem algum problema, isso vai diminuir, o seu organismo vai equilibrar. Então a água sempre vai procurar. Você tem pressão alta, vai estabilizar. Ah, mas meu problema é pressão baixa, vai estabilizar. Então a água sempre vai procurar o equilíbrio. Se a pessoa está perdendo peso, talvez o intestino funcionava bem, havia retenção de líquido, havia talvez até decisões erradas na hora da alimentação. E aí a água consegue ajudar e organizar, inclusive essa parte de sede é sede, fome é fome, que a pessoa passa aí todo dia e assim por diante. Quer contribuir, Nil, sobre essa questão? A que a gente sempre tem que olhar é a pessoa como um todo. Então, a água vai ser o carro-chefe em qualquer situação. E é importante a gente sempre prestar atenção nisso. Mas a água não vai prejudicar em nada. Muito pelo contrário. Ela tem que ser sempre o que a gente vai preservar mais. É o que eu falo muito para as minhas alunas. Por favor, invistam em água de qualidade, porque ela vai acelerar grande parte do processo. Os demais, a gente vai cuidando muito da mentalidade, do lado emocional, tudo isso vai complementar. E o ser humano não é nem só uma coisa nem outra, é tudo complemento. Então, se ela está tomando água, se hidratando direitinho, cuidando das emoções, da mentalidade, da alimentação, não tem como dar errado. Aí é sucesso. Legal. E é interessante essa questão que a Nil trouxe, e as pessoas já estão entendendo isso, né? Que a gente tem muito feedback positivo de pessoas que não estavam conseguindo emagrecer, ficar sem as dores. Porque se a pessoa estabelece diminui o peso, alivia o corpo, alivia tudo, na verdade, né? Mas não é aquela coisa sanfona, é algo, né, que perdure. Inclusive, teve um comentário aqui, olha que interessante, a pessoa falou aqui, ó. Cadê? Tive muitos benefícios, inclusive dores nas articulações. Lembra que eu falei do magnésio que segura o cálcio? Vai aliviar, a musculatura vai ficar mais forte. Tem pessoas que vão fazer cirurgia por ter dores lombares. E talvez a hidratação ajuda e não precisa fazer cirurgia. Claro que o médico é o profissional ali, palavra final, mas se não é algo imediato, invista, a maior parte do músculo é água. E o magnésio tem esse poder de relaxar a musculatura, enfim. Quem sabe você fica até livre dessa cirurgia, né? Como muitos que nós ajudamos já conseguiram evitar essa questão, né? Questão de cãibra, né? Que o Vonei está colocando aqui. Tem gente que come banana, Nil, come banana e não para a cãibra. Faz alongamento e não para a cãibra, porque falta o Não é só magnésio. potássio, exatamente, porque às vezes as pessoas associam com potássio, mas o corpo precisa de hidratação e magnésio. Isso vai ajudar. Então, sim, coma banana, não tem problema nenhum. De preferência, eu falo de preferência com alguma fonte de gordura ou de proteína para poder ajudar a equilibrar o pico de frutose aí da fruta. Maravilhoso, coma, mas não é isso que vai resolver, porque no fundo, até você estava falando sobre essa dor nas articulações. Gente, hérnia de disco. Quantas pessoas chegam reclamando de hérnia de disco e aí vai fazer fisioterapia e vai em quiropraxia? Não que não seja um ótimo tratamento, mas se você não resolve a raiz, que muitas vezes é desidratação, e foi o que o Romulo falou, não adianta você beber somente água, tem que ser uma água que entra no nível celular para conseguir cuidar da hidratação do corpo, que entrega cálcio, magnésio, são minerais básicos, magnésio, mais de 300 funções no organismo, inclusive para ajudar a esse processo de reidratação. Então, muitas dores que talvez você esteja passando é simplesmente porque você não tem uma água de qualidade e na quantidade que você deve beber. E aí, procura a pessoa que te convidou, que ela vai conseguir fazer a melhor orientação possível. Perfeito. E, ó, só para finalizar, o Rudney, ele disse que tinha artrite reumatoide, controlou, e ele não toma remédio nem para coluna. Então, o que que é isso? É conhecimento. Em vez de a pessoa ir para uma cirurgia, ela fala, não, peraí, deixa eu fazer isso, que água eu já tomo, deixa eu melhorar a qualidade dela. E olha só, o Vonei está falando aqui que joga 2 horas de futsal. Mas o Vonei também tem 18 anos. Brincando, né, Vonei? Já é um senhor aí. Mas porque cuida da água. E você vai encontrar esse dispositivo aqui
com a pessoa que te convidou. E aí ele vai ficar na sua água que você tem na sua casa, como a Nil mostrou ali, como eu tenho aqui também na minha garrafinha, tá vendo? Aquele ali é portátil, você leva para onde você quiser. Tem Eu esse que tenho você no pode filtro ver. de barro e tenho aqui. Para onde eu vou, eu levo. Eu também só tomo dessa água. Eu e a minha querida esposa não abrimos mão, só essa água. E aí você procura a pessoa por quê? Ela vai fazer uma ficha de pesquisa de saúde. Ela vai ver como é a sua rotina para indicar o melhor tratamento. Vai te acompanhar por 60 dias. Mas eu e a Nil estamos sempre à disposição. Estamos ali na retaguarda. Qualquer dúvida, estamos à disposição para ajudar você a tomar a decisão certa de investir na sua saúde. Mais uma vez, muito obrigado a todos, né? Eu quero repetir a frase: faz bem para o coração acordar com gratidão. Então, eu tenho Maravilha. gratidão. Ó, Muito ele obrigado. prestou atenção, viu, gente? Espero que vocês tenham feito a lição de casa também. Nil, mais uma vez, muito obrigado, tá, Muito pelas suas obrigada. Foi dicas. ótimo estar aqui com vocês. E eu vou deixar com você para encerrar. Um abraço, Ai, pessoal. gente, que chique, que honra. Então, ó, eu quero agradecer desde já o fato de estarmos em tantas pessoas aqui, centenas de pessoas, com carinho, cuidado com a própria vida. Então, eu falo que o maior investimento que você pode fazer de todos é um investimento em você. O maior ativo que a gente tem é o nosso tempo. Porque com o tempo você faz até mais dinheiro. Só que com mais dinheiro você não faz mais tempo. Então, o maior ativo que você tem é o seu tempo. E o fato de você ter dedicado uma horinha aí da sua terça-feira à noite para estar aqui já é uma prova clara de que você está querendo investir o melhor em você. Você já investiu o seu tempo. Agora você teve acesso a novas informações. Tenha coragem de investir em você pela sua saúde, também num projeto que vai fazer a sua vida ficar melhor. Vários relatos aqui, ó. A hidratação com a Timó acabou com a dor na coluna, na lombar, não sente mais câimbra. Isso é o básico. Tem casos ainda maiores. Então, não é propaganda para boi dormir, tá? Se a gente escutar os relatos de pessoas que têm se transformado fazendo o básico, você percebe que tudo que eu trouxe aqui hoje para você é o básico. Só que muitas vezes a gente quer achar que a mudança vem de coisas astronômicas, não vem. A gente está fugindo do básico. Tudo aquilo que é básico bem feito vai funcionar como se fosse perfeito. Então faça o básico. Cuide de você, invista tempo em você, que é o seu ativo mais importante, e como o melhor investimento na vida que a gente pode fazer é por nós e pela nossa saúde, porque a gente estando bem, a gente vai conseguir dar o nosso melhor para as pessoas que a gente ama. Faça um investimento numa água de qualidade, que 70% das coisas você já vai conseguir resolver, tá bom? Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Jeová Deus proteja a vida de todos vocês. A gente se vê. Tchau!